A seguir, Hora da Notícia. O aplicativo Uber já está aceitando cadastros de motoristas para atuar aqui em Passo Fundo. E no estúdio a gente conversa com o vereador Matheus Wesp sobre o projeto de lei para regulamentar esse serviço. O déficit habitacional é um problema de todo o Brasil. Só aqui em Passo Fundo existem atualmente 55 ocupações. 3 delas já estão com ordem de despejo. Como administrar os gastos e planejar o orçamento familiar ou da empresa. Hoje tem mais uma dica da série Saindo do Vermelho. E ainda um projeto do SESC que propõe atividades esportivas e culturais para o desenvolvimento e saúde das crianças. É o Brincando nas Férias. Hoje é quarta, 26 de julho, é Hora da Notícia. O déficit habitacional no Brasil é um dos problemas mais graves enfrentados pela população. São 7 milhões de famílias, de acordo com o último levantamento do IBGE. Problema que se reflete no crescimento de ocupações de áreas públicas e privadas. Passo Fundo tem atualmente 55 ocupações. Aqui vamos mostrar 3 delas. A ocupação Chácara Bela Vista, com 150 famílias, a Vista Alegre, com aproximadamente 60 famílias, e a Pinheirinho Toledo, com cerca de 30. Eu penso assim que a esperança e a utopia é o que move esse povo. A luta, a organização e a resistência. A água e a luz é bem precária, né? É tudo, como é que eu posso dizer? Tudo não legalizado. A ocupação Pinheirinho Toledo fica próxima à prefeitura, abaixo do 7º céu, na Beira-Trilho. Já as ocupações Bela Vista e Vista Alegre estão localizadas às margens da rua Princesa Isabel, no bairro São Luís Gonzaga. E de acordo com a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, não existe pedido de loteamento das áreas Bela Vista e Vista Alegre aprovado na prefeitura. Eles acreditam ser, na verdade, um vazio urbano que vinha sendo usado como especulação imobiliária. Foi uma ocupação voluntária, espontânea das famílias. As pessoas simplesmente, em função da crise econômica, do baixos salários que elas recebem, elas, para deixar de pagar o aluguel, ocuparam essa área. Era um vazio urbano, uma área que historicamente nunca foi utilizada para fins de moradia, e deram função social para essa área. O déficit habitacional é um problema enfrentado em todo o território nacional. O resultado é que hoje, ter uma moradia digna ainda é um sonho distante para quase 7 milhões de famílias no país. A Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo faz um trabalho de acompanhamento junto às famílias das ocupações. Tem um desafio, a gente senta, a gente organiza, a gente busca mobilizar o povo, porque a todo momento tem um imprevisto, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é a capacidade ao mesmo tempo da organização, mas de você articular frente ao imprevisto que tem na defesa dos seus direitos. As famílias alegam que não tinham condições de pagar aluguel ou mesmo de investir em um financiamento de um imóvel. Por isso, vieram parar aqui. Hoje, o dinheiro que era usado para aluguel, por exemplo, é usado para comprar mais comida e roupas. Mas mesmo com as condições para se alimentar e se vestir, a espera por um novo lar é angustiante. Os moradores falam que quem mora em áreas ocupadas sabe as dificuldades com infraestrutura, água e energia elétrica improvisados e a insegurança de a qualquer momento receber uma nova ordem de despejo. Bom, é tudo precário. As casas também, agora que tem inverno, né, é muito frio, tem casas com muitas frestas. Porque assim, como que a gente vai pegar e vai, como é que eu vou dizer, a gente vai gastar o pouquinho de dinheiro que a gente tem fazendo uma casa boa, quando vem a gente tem que estar desmanchando, indo e desmanchando, daí vai detonando com tudo, né? As 3 ocupações estão em propriedades particulares e têm ordens de despejo. Provisoriamente, essa ordem está suspensa
em decorrência de um processo de mediação que o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Comissão de Direitos Humanos, a Prefeitura tem desencadeado junto ao Judiciário para que não haja o despejo. E assim, garantir o direito à moradia delas e evitar um despejo com violência contra as crianças e também assim garantir-se o direito de propriedade do proprietário do imóvel. E agora o diálogo que vem sendo feito com o município é acreditando que o município assuma de fato uma proposta, ou apresente, e que dialogue não só por essa situação da ocupação, mas que pense políticas públicas de moradia, porque assim, uma coisa é a gente falar da ocupação Bela Vista e Vista Alegre, mas não são só essas duas ocupações que a gente tem em Passo Fundo. A gente tem uma violação de direitos humanos na perspectiva de moradia que é gritante. O direito à moradia digna é considerado um direito humano universal, fundamental para a vida das pessoas. Segundo a lei, os governos têm a obrigação de promover e proteger esse direito. A Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria de Habitação, busca se organizar para que as famílias não tenham um desfecho negativo. A Secretaria tenta negociar uma nova área para reassentar as famílias. Dialogar com os proprietários, com os ocupantes e com o judiciário para buscar uma solução justa, adequada e amigável. Além disso, o município vem procurando e analisando algumas possíveis áreas para eventual aquisição e, nessas áreas, desenvolver programas habitacionais. Entretanto, o momento econômico atual tem ocasionado uma dificuldade grande ao município para a aquisição dessas áreas. O que a gente espera assim, é uma resposta meio que de imediato, né? Porque assim como tem esse efeito suspensivo, eles podem recorrer, né? E daí pode ser que venha novamente outra ordem de despejo, e a gente precisa saber ou se a gente vai ficar aqui ou se a gente vai para outra área, né? Para a gente poder tranquilizar os moradores. Um estudo realizado pela UPF aponta áreas urbanas não ocupadas. Então, a gente teve uma solicitação da Comissão Municipal de Direitos Humanos no ano de 2016 para realizar o levantamento dos vazios urbanos em Passo Fundo. Foi feito a partir de imagens de satélite. Nós temos aproximadamente 179 hectares vazios e edificáveis, né? Eles têm mais de meio quarteirão. Então, é um critério que nós estabelecemos para o levantamento. São, portanto, áreas realmente grandes, não são áreas de proteção ambiental, são áreas servidas de infraestrutura, então são áreas permitidas pelo plano diretor que sejam construídas. Na verdade, o levantamento, né, ele deu início a um trabalho que vai virar um projeto de pesquisa no sentido de apontar uma série de possibilidades para o poder público e para o judiciário, no sentido da solução das questões fundiárias e de moradia. Aplicativos para transporte individual de passageiros, como o Uber, entra na pauta de discussão da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Isso porque o vereador Matheus Vesp apresentou um projeto regulamentando esse tipo de transporte na cidade. E é o vereador Matheus Vesp que o Hora da Notícia recebe nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Kelly. Estou à disposição dos telespectadores para esclarecer as dúvidas pertinentes a esse assunto que é do interesse de todos os passofundenses. Vereador, explicando um pouquinho mais sobre o projeto, qual é a proposta, então, deste projeto? A proposta do projeto é regulamentar uma atividade econômica no município de Passo Fundo. Qual atividade econômica? Aquilo que nós chamamos de economia compartilhada. Os motoristas destes aplicativos, que não são só, no caso, os do Uber, mas outros aplicativos, inclusive, como, por exemplo, o Safer, o Garupa ou o Cabify, dentre outros, são microempreendedores individuais que podem, por meio de uma plataforma tecnológica, prestarem serviços de transporte. Então, isso é uma atividade econômica. É muito importante frisar essa característica jurídica do nosso projeto, que visa regulamentar essa atividade no seio do município de Passo Fundo, para que, de fato, nós não tenhamos transtornos na prestação deste serviço, né? Objetivando, claro, esclarecer que o que nós buscamos aqui não é regulamentar um serviço público, que tem uma natureza jurídica distinta das atividades econômicas. As atividades econômicas têm a sua iniciativa
primariamente pela iniciativa privada e os serviços públicos pelo poder público. O poder público pode escolher, na prestação dos serviços públicos, prestar ele mesmo o serviço ou conceder a permissionários, no caso dos táxis, ou a concessionários, no caso, por exemplo, do transporte coletivo. Até é importante salientar que a Constituição trata que o único transporte que é de fato um serviço público é o transporte coletivo. No caso de, por exemplo, transportes de passageiros individuais, ele é uma atividade comercial, uma atividade econômica que, como tanto, deve obedecer, é claro, os critérios de livre iniciativa, livre concorrência que a Constituição estabelece no seu artigo 170 e, portanto, em Passo Fundo nós estamos regulamentando uma atividade comercial, como foram tantas outras já regulamentadas na história do município. Agora, vereador, o uso desses aplicativos precisa ser regulamentado ou existe a possibilidade do serviço ser oferecido aqui no município sem uma lei municipal? É importante esclarecer até para o telespectador também que todas as atividades econômicas no país, elas são livres. Isso porque a Constituição estabelece que a livre iniciativa é um princípio que regula todas as atividades econômicas. Há, claro, a possibilidade de regulamentação de algumas atividades econômicas, seja por vereadores, seja por deputados, seja por prefeitos, seja por governadores, enfim, projetos de lei que regulamentem a forma de prestação de atividades econômicas. Agora, a regra, não a exceção, é que elas sejam livres. Inclusive, já existem outros municípios que não estão regulamentando ainda a questão do Uber ou do funcionamento desses aplicativos. Por exemplo, o próprio município de Osório, no Rio Grande do Sul, que é um município que tem mais ou menos 30 mil habitantes, bem menor que Passo Fundo, que já tem o serviço do Uber e não tem regulamentado. Agora, qual é a importância de regulamentar essa atividade econômica, como qualquer outra atividade? Que ela tenha, de certo modo, um critério jurídico formal, objetivo, estabelecido para evitar, é claro, por exemplo, interpretações equivocadas, evitar, por exemplo, que essa atividade econômica passe sem nenhum controle do poder público, por exemplo, mesmo no que se refere à captação de recursos e à cobrança de tributos. Como é que está a tramitação do projeto na Câmara? O projeto foi protocolado, alguns vereadores já se manifestaram favoráveis ao projeto, inclusive o vereador Roberto Ozon irá fazer uma emenda ao projeto para que, além também do transporte, no caso do Uber ou de outros aplicativos de outras empresas que são feitos por veículos, seja também contemplado no projeto a possibilidade de aplicativos para motos, ou seja, essa atividade empreendedora, comercial, de pessoas que fazem o serviço de transporte, como é, por exemplo, né, para esclarecer até o nosso telespectador, serviço de frete ou serviço de teleentrega, que são também atividades comerciais de transporte e que ninguém questiona isso, por exemplo. Então, o vereador Roberto Ozon irá fazer até uma emenda para regulamentar também o serviço de transporte individual privado no serviço de moto. Eu estou fazendo no projeto a regulamentação dos serviços para veículos, né? Então, o que é importante agora salientar? Que o projeto irá passar para a Procuradoria do município, irá depois da Câmara, depois com o parecer do procurador da Câmara, irá para as comissões, os vereadores irão analisar, dar seus pareceres nas comissões e depois ele irá para a votação num prazo mais ou menos de 1 mês e meio, 2 meses, que é o prazo regimental que nós temos na nossa Casa Legislativa. O cadastro do Uber, por exemplo, já está sendo feito aqui na cidade. Exato, não só em Passo Fundo. É importante esclarecer que o Uber abriu cadastros, assim como também o aplicativo Garupa, para Passo Fundo e região. Então, pessoas que moram, por exemplo, em Marau, em Carazinho, em Soledade, podem já se cadastrar, porque logo os serviços por parte desta empresa estarão sendo fornecidos nestas cidades. Então, veja, é uma evolução que está ocorrendo ao natural. O que as cidades podem fazer não é pensar em como barrar esta evolução, como algumas cidades têm feito até de modo ilegal, proibindo tais atividades, porque não há como, por exemplo, juridicamente se fazer uma reserva de mercado, seja para os taxistas, seja para qualquer atividade econômica. A atividade econômica, pela Constituição, é livre e não há nenhum problema, por exemplo, que diversos serviços de naturezas jurídicas distintas convivam, como, por exemplo, a televisão aberta, com a televisão por assinatura, os aplicativos, por exemplo, de música, como o Spotify, que convivem, por exemplo, com a venda de CDs, e no que se refere, por exemplo, ao serviço de transporte de passageiros individual, seja ele privado ou público, também haverá uma convivência natural, né? Até porque essas empresas estão vindo para o Brasil. Que bom que tivéssemos empresas brasileiras prestando tais atividades, não temos no momento, mas quem sabe num futuro próximo tenhamos. E o que nós podemos fazer como legisladores é regulamentar tais atividades econômicas para a cobrança de tributos e para que de fato não ocorra nenhum distúrbio na ordem comunitária, nenhuma convulsão social, que não é o que nós queremos. Rapidamente, vereador, para a gente encerrar, os taxistas reclamam que poderão ser prejudicados. Qual a sua opinião? Na verdade, não vejo isso como um problema. O impacto econômico de qualquer evolução traz, claro, benefícios a algumas pessoas e dificuldades a outras. Isso é o progresso.
Nós, por exemplo, podemos afirmar que quando a informática surgiu, os computadores surgiram, os datilógrafos perderam a sua utilidade. Mas ninguém falaria hoje, por exemplo, que os computadores foram um malefício para a sociedade. Ou, por exemplo, que a retirada dos trilhos da Avenida 7 de Setembro, há 80 ou 70 anos, foi prejudicial aos ferroviários que não conseguiram recolocação no mercado, porque em substituição vieram, por exemplo, os ônibus ou outros meios de transporte. A evolução vem e isso não retira trabalhos, pelo contrário, cria novas oportunidades de emprego. Inclusive, várias pessoas que têm nos procurado afirmando que gostarão, é claro, com essa colocação das empresas como Uber ou Garupa, prestar esses serviços, criando aí novas oportunidades de emprego em Passo Fundo. Tá certo, obrigada pelas informações e um bom trabalho. Muito obrigado, agradeço a todos pela oportunidade e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada. De acordo com o IBGE, o desemprego no Brasil no primeiro trimestre atingiu mais de 14 milhões de trabalhadores. O índice é o mais alto desde que o Instituto começou a publicar a pesquisa. E hoje na série Saindo do Vermelho a gente vai falar por que investir em qualificação profissional pode ser uma boa forma de se manter ou reingressar no mercado de trabalho. Essa é a última dica da série Saindo do Vermelho. Essa última dica é sobre qualificação profissional. Sobre qualificação profissional, a gente tem que entender que nós estamos no processo de aprendizagem contínua, educação contínua. Na realidade, a gente tem que estar aberto para aprender o tempo todo. E quando se fala em aprendizagem, a gente fala tanto da aprendizagem em termos formais como informais. Em termos formais, curso de capacitação, primeiro o nosso curso de formação, né? Formação básica, os cursos de pós, MBA, mestrado, doutorado, cursos de capacitação diverso, tanto presencial quanto online. E também a gente não pode esquecer da qualificação informal. Por meios informais também a gente consegue e deve se qualificar constantemente. O que seria o informal? A busca por leituras diversas, em sites também, mas sites qualificados. A busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Mas muitas vezes a gente esquece das nossas competências comportamentais e elas são super importantes no atual momento que vivemos, de transformações constantes, mudanças constantes, na era do conhecimento, da informação, era digital. Então, a gente precisa estar se reinventando, se reposicionando como profissional, independente do nível que a gente está, independente se a gente está na posição de empregado, empregador, se a gente está exercendo altos cargos nas organizações ou cargos mais básicos, enfim, a gente como profissional que busca uma colocação no mercado e uma diferenciação, a qualificação realmente deve ser contínua, o aprender a aprender é fundamental. Essa então foi a nossa última dica, esperamos que você tenha aproveitado e que seja útil para você enfrentar o mercado de trabalho. E depois do intervalo, um projeto que traz entretenimento para crianças durante as férias de inverno. Daqui a pouquinho a gente já volta. Já virou tradição. Uma vez por mês, os acadêmicos têm a oportunidade de participar de um bate-papo com a reitoria da UPF. E ontem foi realizado o primeiro encontro do semestre. A atividade aconteceu no hall da Faculdade de Direito. Os acadêmicos conversaram com a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Bernadette Maria Dalmolin. Entre os temas debatidos estiveram as opções de alimentação dentro do campus, o Estatuto da UPF e a importância de uma relação mais próxima entre o DCE e os diretórios acadêmicos. A UPF Idiomas, em parceria com a CIRS Língua e Cultura Italiana, oferece o curso extensivo de italiano à comunidade. Os interessados vão ter 10% de desconto na matrícula até o dia 28 de julho. O curso reúne grupos em diversos horários e níveis, desde o básico até o avançado. As matrículas podem ser feitas no site que aparece aí na tela
ou na UPF Idiomas, que fica no campus 3 da universidade, bem em frente aos museus. Outras informações pelo telefone 3316-8510. O tempo seco e com baixa umidade do ar deve seguir até o final de semana. As temperaturas podem chegar novamente aos 28 graus nesta quarta. Veja os detalhes na previsão. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de céu limpo em Passo Fundo durante todo o dia e também à noite. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Na sexta-feira também não deve chover em Passo Fundo e região, e as temperaturas ficam entre 11 e 24 graus. O programa Estúdio 4 desta semana fala sobre as alterações na legislação trabalhista que começam a valer em novembro deste ano. Mas e você, sabe exatamente que mudanças são estas e o que elas implicarão nas relações de trabalho? O programa Estúdio 4 foi ao ar ontem à noite, mas tem reapresentação hoje, às 8 da noite, e uma última oportunidade na sexta-feira, às 11 horas da noite. Veja um trecho. Que essa reforma trabalhista hoje, ela é a maior alteração legislativa no direito do trabalho desde a implementação da CLT. E ela mexe em todos os aspectos do direito do trabalho. Ela mexe não só na relação entre empregado e empregador, como ela mexe também com os sindicatos, mexe com a justiça do trabalho e mexe também com os advogados que militam na área do direito do trabalho. Reformas, a gente olhar para tudo que é lado, reformas são necessárias, né? Sempre há uma necessidade, mas, como já foi colocado, debate. A conclusão que eu tiro, pelo menos, essencialmente aqui, na minha visão, fica clara a intenção de diminuir um ativismo judicial nas relações de trabalho. E aí diminuir a intervenção do Estado nas relações de trabalho. Os empresários têm um posicionamento de que a reforma era necessária, independentemente do momento político. Este é o Estado democrático, onde você convive com as adversidades e as diferenças para você fazer o debate, fazer as reformas. O discurso de que faltou debate, na visão nossa empresarial, também não procede. Porque as demandas trabalhistas, as inquietações trabalhistas são de longa data. Havia necessidade de uma reforma, sim. Para os amantes do esporte, a dica é boa. A UPF vai ser sede do circuito UPF Tomates Team de ciclismo. A competição acontece no dia 27 de agosto e as inscrições já estão abertas. Para os interessados em participar, é só se inscrever no site que aparece aí na tela. Lá você encontra também informações das modalidades, valores e regras da competição. As férias escolares quase sempre são um desafio para os pais. Afinal, onde deixar os filhos para poder ir trabalhar? Uma das alternativas são as colônias de férias. Veja só. Para algumas pessoas, férias é sinônimo de tranquilidade. Mas para essa galerinha, as férias é pura diversão. Meus colegas estão se divertindo muito e eu também. Fazer ginástica, vôlei, futebol e basquete. E conhecer os novos amigos que tem desse mundo. Esses pequenos têm entre 5 e 10 anos e estão participando do projeto do SESC Brincando nas Férias. São atividades esportivas que contribuem para a saúde e o desenvolvimento das crianças. Hoje em dia, cada vez mais celular, tablet, tecnologia interferindo em tudo isso, é importante a gente proporcionar bastante atividades esportivas para as crianças. E a rotina por aqui é repleta de alegria. As atividades seguem até o fim dessa semana e até lá, muitas amizades vão surgir. A gente vai oferecer oficinas de recreação, oficinas lúdicas, de desenho, de artes, oficinas de cultura, além de cinema, contação de história, apresentações. Então o cronograma está bem recheado. E a gente encerra o Hora da Notícia aqui. Nos vemos amanhã, ao 12h30.
Uma ótima quarta-feira e até amanhã.